Então vamos falar sobre o que eu achei de Thunderbolts, comentar aqui alguns detalhes e também falar das expectativas de todo mundo. Tem muita coisa para comentar sobre esse filme, mas antes da gente começar, eu queria pedir para vocês me ajude a continuar meu trabalho aqui. Deixa um like aqui nesse vídeo para me ajudar, se inscreva no canal e clica no sininho, porque aí quando eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Vamos começar falando sobre o que eu achei desse filme. E assim, eu sei que muita gente está pintando Thunderbolts, né? Ou, atenção, esse vídeo terá spoilers, eu não preciso, né, acho que comunicar isso. Basicamente, todo mundo assistiu já quase uma semana depois. Então, assim, tem spoilers. Os Novos Vingadores, eles são basicamente um time tipo Guardiões da Galáxia, com personagens que eu diria que eles são mais low profile do que os personagens de Guardiões da Galáxia, porque assim, real, muitos personagens ali, eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar, não conhece os poderes direito, né? Não sabe exatamente as origens desses personagens, inclusive o Sentinela. Mas isso aí vai ficar para outro momento e uma outra conversa. Sobre o filme, eu acho que eles não conseguem apresentar esses personagens, e isso é bom, porque nem todos os personagens ali têm uma história tão legal e tão significante assim. A gente tinha a história ali de origem de alguns, né, o que aconteceu, principalmente da Helena, né, o Guardião Vermelho, o Bucky, alguns personagens ali a gente tinha super uma história de origem, e esse filme ele é meio a história de origem do Sentinela, né? E outros personagens ficam meio em off. Fico feliz, por exemplo, que a Ghost entrou para a equipe, mas o que que a gente sabe da Ghost? Nada. A gente tem ela ali com uma personagem ali no meio, mas fica tudo muito vago. É bom que o filme não se importe muito em ficar contando história, que ele só fala assim, ó, assiste aí, depois a gente conversa sobre isso. E pra quem tá chegando e pra quem não tem essa coisa mais de, eu quero saber todos os detalhes da Marvel, pessoas que não têm mais aquele apreço pelo universo, isso pode ser bom. Mas pra gente que é fã e que gosta de ver os detalhes, eu acho que fica um pouco off, né? Ainda assim, é um ótimo filme, é tudo isso mesmo que o pessoal fala, é um filme divertido. Pra mim, em especial, porque eu não sou muito fã de personagens de soco, de tirinho. Eu não gosto muito dessas HQs de espiões, de personagens tipo a Helena, tipo a Viúva. Eu gosto da personagem, mas as histórias deles não me motivam muito. Eu prefiro mais ir pro lado mágico, ir pro lado, sabe assim, super. Eu acho que o único personagem próximo ali do que eu gosto, dessa coisa de soco, chute, mas extrapola tudo, é a She-Hulk, mas de resto, assim, não tem muito personagens assim que me pega nisso, né? E eu gosto, por outro lado, de ver filmes de ação com esses personagens, porque na tela isso fica muito mais legal e muito empolgante. Então, assim, é bem adaptado, é muito mais fácil de adaptar do que faz com personagens tipo mágicos, né? Personagens que precisam de muitos efeitos visuais e que isso às vezes perde as pessoas que queriam ver mais, só que fica limitado pelo que a tecnologia pode e consegue fazer. Os efeitos às vezes não ficam tão bons, os efeitos práticos às vezes não chega até onde a gente queria que chegasse, então fica aquela coisa ali meio intermediário que a gente nunca tá perfeitamente satisfeito. Agora, quando a gente está falando de filmes de ação, assim, com esses personagens, é muito mais fácil de adaptar. E as escolhas que foram feitas por esse filme foram, assim, impecáveis. E tem uma pessoa que salvou esse filme. Uma pessoa que ninguém tá falando no nome dela mais, mas por uma escolha dela. Uma pessoa que tá ganhando muito dinheiro e que tá se beneficiando muito disso. Scarlett Johansson. Porque quem acompanha o meu conteúdo, principalmente lá na rede da dancinha, sabe muito bem que eu tô falando que esse filme vai ser bom há muito tempo. E muitas pessoas não estavam acreditando e não entendiam por que eu acreditava tanto nesse filme. Mas por quê? Eu fiquei sabendo que nos bastidores foi oferecido para Scarlett Johansson para que ela aparecesse num flashback ali da Helena, para que ela fizesse uma cena ali de lembrar do passado. Ela disse que se eles fossem jogar esses personagens lá e que eles fossem carregar esse legado que estava para acontecer, que eles deveriam fazer isso por si só, que eles deveriam acreditar nesse filme e não jogar um monte de nostalgia, jogar um monte de coisa ali que fizesse as pessoas falar assim, ó lá, ainda tá escorado no passado. E eu achei que isso foi a escolha mais acertada da Scarlett. Ela, tipo assim, produtores executivos, eles podem se intrometer muito ou pouco. Ela deu as dicas dela, ela fez o que era possível, ela, tipo assim, teve
participação ali, mas ao mesmo tempo ela não queria que o nome dela fosse o que mais chamasse atenção. Para isso, ela não teve que se escorar naquela mesma coisa do os Vingadores originais. Ah, isso aí já cansou, de verdade. Eu fico muito feliz que ela fez isso. E quando eu fiquei sabendo que isso estava rolando nos bastidores, eu falei: esse filme tem uma grande chance de dar certo. Até porque, com a participação dela, ela não vai querer que esse filme seja só mais um projeto. Ela vai colocar algo a mais aí. E, se for para ser justa, a Helena, Florence Pugh, ela é uma protagonista, assim, porque ela é basicamente a protagonista do filme. Ela carrega muito. Ela é muito boa, sabe? Assim, é um carisma incrível, é uma personagem muito boa. Eu gostei muito da escolha da Florence Pugh como Helena Belova. Ficou simplesmente perfeito. Bem, agora eu vou fazer um resumo super rápido aqui para vocês sobre o filme. Basicamente, começa com aquela missão da Helena que a gente viu várias vezes no trailer. Ela pulando do prédio, fazendo toda a questão lá, explodindo o prédio. Tudo aquilo ali acontece na primeira parte do filme, é muito rápido. E logo em seguida vem aquela parte dela conversando com o Alex. E tem uma frase muito importante que ele fala, e isso amarra muito bem todo o filme, que é: não existe um chamado superior para você ser um super-herói, para você fazer a coisa certa. E ele fala: a sua irmã, e a Helena entendeu isso, a Natasha entendeu isso muito bem. E isso amarra muito bem esse filme, mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Logo depois disso, o Alexei, né, o Guardião Vermelho, tá na pior, e a Helena tá assim: ai, que chato, sabe? Mas continuava ali trabalhando para Valentina. Ela recebe mais uma missão, e isso basicamente coloca todos eles no mesmo lugar. A Ghost, o agente americano, a treinadora, a Helena e o Bob. Bem, acontece uma série de coisas lá. Já nesse primeiro momento, a treinadora vai de, sabe assim, vai de berço, vai de arrasta. Sinto muito pra quem era fã dessa personagem, que, tipo assim, deve ter umas 4 pessoas que reclamaram muito, mas acontece, infelizmente, né? Às vezes uns personagens ficam perdidos aí. E, gente, quando eles fazem isso, primeiro, é pra mostrar o senso de perigo que tá acontecendo na cena, e dois, é porque é um personagem que ninguém se importava e por isso acontece esse tipo de coisa. Tipo assim, eles tinham que tirar esse personagem logo, sabe assim, de e não ia ter evolução pra ele. Então, assim, acontece às vezes. Mas olha pelo lado bom, tem muito personagem que fica aí, né, muito tempo em cena, né, muito tempo com tela, aparecendo em vários projetos e não tem evolução nenhuma, né. E então, a gente tem eles fugindo, porque basicamente essa missão que a Valentina dá para eles, deles se encontrarem lá, era para que um acabasse com o outro e todos os esqueletos no armário da Valentina fossem encerrados ali. Era uma missão para dar cabo de todo mundo. Porque a Valentina, ela está sendo investigada, ela está meio que envolvida com a política ali e eles estavam investigando ela, inclusive é nessa parte que o Bucky entra na história, porque ele é um senador, mas ele também estava investigando as coisas que a Valentina estava fazendo. Ele descobre ali umas coisas e tal, e com isso, ele tenta capturar lá os Thunderbolts, né? O Alex, o agente americano, a Fantasma, né? A Ghost, a Helena e o Bob, ele é meio que enrolado ali pela Valentina. Ela fala assim: então, né? Bora ficar aqui comigo, né? Que não sei o que, leva ele na lábia lá e ela já consegue ali ele como aliado. Enquanto isso, os outros, né, estão lá com o Buck e o Buck assim, gente. Vocês estão tudo com a Valentina, né? E a Helena tá tipo, meu filho, ela quase deu cabo de nós tudo aqui agora, você não tá entendendo. Não, aí elas começam a falar do Bob, o Bob, que não sei o que, o Bob. E aí a assessora lá da Valentina, que tipo, eles tentaram muito vender essa personagem com carisma e que. E eu gosto até da atriz. Mas ela não me pegou tanto, assim, sabe? Teve outros personagens que apareceram em outros lugares, assim, que são pessoas mais X, que me cativaram mais do que ela. Ela tá meio que ajudando o Bucky por ali. Ela fala: ó, a Valentina tá com um cara aqui, mas ele é totalmente instável, tô preocupada, ele mal consegue se controlar. E esse tal de Bob aqui, eu preciso da sua ajuda, porque esse cara vai sair do controle. Aí o Bucky, tipo, Bob? É o Bob? Eles, é o Bob que a gente tá te falando, cara. O Bucky fala: então tá bom, vocês vão me ajudar a dar um jeito nesse cara. E todo mundo fica assim, tipo, a gente? Não, né? Melhor não. E, enfim, eles se juntam nessa e eles vão lá para tentar resgatar, ajudar o Bob. O filme, ele é bem corrido, é muito rápido, mas essas coisas elas se encaixam perfeitamente no momento certo.
Chegando lá na Torre dos Vingadores, onde a Valentina comprou, vocês viram isso no trailer também, o Bob já tá como sentinela. Ele tá loirão, né? Pintou o cabelo, fez ali toda uma, né, repaginada e agora ele tá pronto, né? Mas ainda com todos os neurônios fora do lugar, né? Porque a Valentina dá uma ordem a ele e ele começa a atacar o pessoal assim. Ele só se recusa a matar eles, mas ele tipo assim, joga todos no chão, ele humilha, né, o Bucky, a Helena, a Fantasma, o Guardião Vermelho, o Agente Americano, ele humilha eles de um jeito, e eles ficam do tipo: "Não, simplesmente não, não vamos lidar com esse cara, não tô aqui pra ser humilhada". Aí a Helena, ela fica muito chateada, porque ela fala assim: "Cara, a gente só chuta e soca, como a gente vai fazer alguma coisa, sabe?". E tem todo mais um discurso ali emocionante do Alexei falando: "E Helena, é isso, você tem que tentar mesmo assim, sabe, assim, é o que a gente pode fazer, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa, que não sei o quê", né, e mais uma vez ele cita a Nath. E aí, gente, o Bob, ele sai totalmente do controle, ele ataca a Valentina e aí depois vira um negócio, assim, que ele começa o vazio toma conta dele. Porque, na primeira parte desse filme, o Bob ele ele cria uma conexão com a Helena e ele quase cria uma conexão com aquele pessoal ali, né, eles acolhem ele muito rápido. E ele acha que ele vai ser acolhido pela Valentina, mas a Valentina estava usando ele. E quando ele se vê sozinho de novo, o vazio toma conta dele, ele começa a atacar a cidade, coisas começam a cair, e nesse momento, é aquilo que eu falei, eu fiz um post sobre isso, falando que não tem como uma equipe de super-heróis se juntar para salvar o mundo e isso não emocionar. Sempre vai emocionar, não tem jeito. Na hora que eles começam ali, tipo assim, a Helena fazendo o mesmo lance que a Natasha fazia com o Steve Rogers, né, de Capitão América, do tipo assim, apoiar no escudo e ser lançado, tipo assim, apoiar no braço e ser lançado, tipo assim, ela faz a mesma coisa com a Alexei, e eles estão salvando as pessoas, impedindo que os escombros dos prédios caiam nas pessoas, que as coisas caiam neles. É muito legal. As cenas todas são muito bonitas, assim, e chega no ápice onde, tipo, para de cair coisas e eles salvaram todo mundo, tipo assim, eles impedem que todo mundo seja acertado, e o pessoal começa a aplaudir eles e, tipo, é incrível, não tem como isso não emocionar, é muito legal. Só que aí, o Sentry já tá, né, malucão. Agora ele não tá só tacando coisa, agora ele tá jogando vazio em tudo. As sombras estão alcançando tudo e levando as pessoas para outro lugar. Então, assim, as pessoas começam a sumir, né? Tipo assim, o vazio começa a tomar conta, tudo começa a ficar escuro. A Helena, ela já tinha tido esse contato com o Bob, né? Ela já estava meio que entendendo como é que funciona ali. Ela toma a decisão, né? A sábia decisão de e se eu me aproximasse dele? E aí o Alexei tá: "Não, e Helena, você não vai, que não sei o quê", ela: "Não, vou sim, é uma boa, né, vou lá". E ela entra no vazio, ela pra tentar alcançar o Bob. E assim, é muito massa, porque ela tá lá lutando no vazio, ela tá tentando passar pelos piores traumas dela pra ela tentar chegar até o Bob e assim, o vazio estava atacando ela lá dentro e ela resistindo. E foi muito bom, a cena toda é muito boa. Quando ela tá prestes a chegar até o Bob, outra coisa muito legal acontece, porque basicamente todo mundo, absolutamente todo mundo, vai atrás dela no vazio e tá lá pra dar essa força pra ela. E aí a Helena encontra o Bob lá num dos piores momentos dele, e eles fazem todo aquele lance de super-heróis e eles simplesmente salvam o Bob dele mesmo, do vazio que ele estava sentindo, da solidão de se sentir perdido. E é muito bonito, porque a resposta para salvar o Bob de tudo aquilo foi apoiar ele, é mostrar para ele que: "Olha, você não tá sozinho, cara, a gente tá aqui, a gente vai te ajudar a sair dessa, bora lá". E é muito bonito mesmo. O filme é totalmente emocionante, tinha tudo para levar para outro lado e eles escolhem esse lado emocional. E para mim, assim, foi tudo. Quando ele se sente ali confortável, ele sai de dentro daquele vazio, né, eles voltam ao mundo, tá tudo normal de novo, ele liberou todas as pessoas, ele sai de cara com a Valentina, né. A Valentina tá lá e mandando e pedindo, e eles estão todos juntos, aí eles vão pra cima da Valentina já assim: "Ô, Vale, volta aqui, ô infeliz", e ela tá, tipo, andando assim, se esquivando deles e levando eles para lado. Ela basicamente atrai eles até uma coletiva de imprensa. E ela apresenta os novos Vingadores.
Basicamente, o filme é isso, e é muito bem construído, de verdade. Fora aquelas coisinhas que eu falei pra vocês antes, é uma ótima construção. Cenas pós-crédito, tem uma que eles brincam, né, mais uma vez com todo o carisma do Guardião Vermelho, né, do Alexei, né, faz ele fazer uma gracinha lá no supermercado, tipo assim, ó, ó, nossa caixa de cereal, olha isso aqui. Muito bom, tipo, eu tenho que admitir que o Guardião Vermelho, ele é um personagem que deve ter um total de 10 fãs, entendeu? Mas que personagem bom, de verdade, assim, é muito carisma, o ator é muito carismático, eu realmente gostei. E é bom a gente ter atores diferentes, sabe assim? Tipo assim, ter personagens diferentes, isso é muito legal. A segunda cena pós-crédito, ela é focada em dar continuidade a esse universo, que, né, a Marvel tá sempre falindo, mas tem sempre mais. É impressionante. Basicamente, eles estão lá, né? No prédio dos Vingadores, né? Dos Novos Vingadores, né? Prédio da Valentina. Aí a Helena tá, tipo assim, resolvendo uns negócios lá, que não sei o quê. O Alexei tá com uma roupa bizarra, né? E ele falou que resolveu o problema, né? Agora, eles não têm que mais brigar com o Sam Wilson por causa da marca, porque o Sam Wilson tava processando eles. E o Alexei fala: Não, tudo bem, a gente vai ser os Avengers com Z. Ele continua falando lá, tem acontecendo alguma coisa, e a Helena fala: Como a gente vai resolver isso? Que não sei o quê. E aí o Guardião Vermelho fala alguma coisa absurda, e aí a Helena. E é por isso que a gente é os Avengers com Z, né? Acaba essa bobagem. Eles falam que tem uma ameaça espacial, um aviso espacial lá, alguma coisa. E eles olham as imagens, né? E basicamente essas imagens são de uma nave com 4 nela. Basicamente a nave do Quarteto Fantástico entrando na atmosfera da Terra. O Quarteto Fantástico chegou ao 616. Não deu nem tempo de sair o filme, a gente já tá com essa informação. Ou seja, é aquilo que eu falei, né? Não era segredo, né? Eles não conseguem derrotar o Galactus. Eles meio que atrasam ele pra uma próxima batalha, porque né? A gente já sabe mais ou menos aonde vai terminar, então o Quarteto Fantástico ainda assim me deixa muito curiosa, mais pela dinâmica da equipe. Coisas que eu preciso falar pra vocês. Fujam de opiniões do tipo: é o novo Esquadrão Suicida da Marvel. O que tem a ver? Eu sei que muita gente quer engajar com a Marvel, eu sei que muita gente quer tentar repetir padrões. Eu sei que até hoje tem gente comparando, sei lá. Gente, olha só, apareceu 6 cores. É uma referência às joias do, entendeu? Do Thanos, vamos voltar. Sabe assim, é uma loucura o quanto tem gente que tá presa no passado da Marvel e não consegue acompanhar o que tá acontecendo agora. As pessoas simplesmente continuam com aquelas mesmas opiniões antigas e ultrapassadas e fazendo comparações que nada tem a ver só pra tentar ver se, olha, eu vou engajar com isso aqui também, já que tá dando certo, né? E não, Thunderbolts não tem nada a ver com o Esquadrão Suicida. E principalmente os Novos Vingadores não tem nada a ver nem com o Esquadrão Suicida e nem com os Vingadores, que é outro ponto muito importante de lembrar aqui para vocês que eu sei, dentro do universo é fácil a gente falar dentro do universo das HQs, né? É fácil a gente falar de nomenclaturas tipo Jovens Vingadores, Vingadores da Costa Oeste, os Vingadores, os Novos Vingadores. Esses títulos, eles são dados pelos roteiristas. Cada um sabe a saga que está escrevendo. Eles não sabem que eles podem ter mais de uma equipe de Vingadores, né? Que mais de uma equipe pode funcionar usando ali o nome parecido, né? Lutando do mesmo lado. Então, é legal a gente ver esse tipo de coisa. O que gera uma situação muito engraçada. Existem essas pessoas tipo, não, eu não gosto desses Novos Vingadores, eu preferi os originais. Primeiro que os Vingadores originais, o MCU juntou, eles nem sequer são os Vingadores originais mesmo. É só o que o MCU achou mais fácil juntar. Os personagens que eles tinham à disposição naquele momento. Eles não são nem de perto os Vingadores originais mesmo, que existem nas HQs, o que deu início a essa história. Esses novos Vingadores, né, eles não são os Vingadores, eles não vão ser. Esse é o nome dele. Eles são os Novos Vingadores mesmo, real. Uma coisa que estava planejada é que eles fossem os Vingadores Sombrios, mas eu acho que eles desistiram deste nome para deixar os Novos Vingadores mesmo, o que faz sentido, né? Até pelo estilo da equipe faz sentido com eles e tal. Porque os Vingadores Sombrios, eles vai mais pro estilo dos Illuminati, por exemplo. Enfim, história para outro dia. Mas vocês entendem, né? Tipo assim,
A equipe Os Vingadores mesmo, original, onde você tem o Capitão América lá, isso ainda vai se formar, né? O Sam vai montar a equipe dele, ele vai ter uma equipe muito completa e muito forte. E falando em muito forte, tem todo um debate, se vocês quiserem ver os meus vídeos sobre o Sentinela ser mais forte que todos os Vingadores, bem, eu fiz uma série de vídeos lá na Rede da Dancinha, eu vou dar um spoiler aqui. Não chega nem perto. Tem toda uma questão aí. É lógico que os fãs agora, né? Tipo, apareceu aí agora se tornou toda a personalidade de muita gente. Desculpa, um personagem criado nos anos 2000 nunca vai apagar e nunca vai substituir a história de personagens que existe há 60 anos da Marvel. Não tem como, tá? Desculpa, eu sei que você é muito fã, né? Você descobriu ele essa semana e agora, né? Mas não é assim que funciona. Não, mas não, tá? Mas a Valentina falou. A Valentina acha muita coisa, mas eu não acho que uma corrupta mentirosa seja exatamente a melhor opinião, né, para você escutar. Ela não de fato conhece os outros Vingadores. Eu sei que vocês vão ficar nesse debate eterno de quem é mais forte, que não sei o quê, mas, gente. Sentinela tá morto há 5 anos. Eu sei que todo mundo vem com esse papo de o roteirista se desculpou, o roteirista não conhecia ele, nerfou ele. A única coisa que o roteirista disse foi: desculpa, esqueci que agora ele usava vermelho. E simplesmente continuou debochando. Ele nunca se desculpou sobre nada, ele não se arrependeu de ter matado o personagem, a história continua cânone da mesma forma. O Sentinela está morto há 5 anos nas HQs. Eles deram o título de Sentinela pro Ryan, né? Ryan é o nome do novo Sentinela, o que pega o legado, inclusive o nome da HQ é Legado, mas eles não trazem o Sentinela de volta, porque dentro desse universo existem várias camadas, existem personagens que eles precisam existir, porque eles estão paramentados ali desde o começo, eles estão dentro dessa história, eles são parte dela, de fato, que se eles deixam de existir, basicamente o universo se desestrutura. Eles fazem parte da estrutura original desse universo e eles precisam estar lá. Assim como Thor, assim como Hulk, o Capitão América, o Homem de Ferro, Feiticeiro Escarlate. Eles morrem, mas eles sempre voltam, eles sempre estão lá. Entende o que eu quero dizer? O Sentinela não faz parte disso. Ele foi criado nos anos 2000 para tentar trazer ali o que tinha de fã do Superman. Pelo visto, não funcionou. Ele continua não existindo por 5 anos. E nada mudou. Então, sinto muito você que é muito fã. O personagem é da hora, ele existe lá, você sempre pode voltar nas histórias dele e você pode apreciar que, pô, ele tem uma representação incrível agora no MCU. Lewis Pullman é um cara massa, um bom ator. Achei uma ótima escolha pro elenco. Gostei muito mais dele do que o cara que tinha escolhido antes. É isso que você pode apreciar, mas para de perturbar os outros, que essa coisa de mais forte que todos os Vingadores já deu. Mais um ponto que eu preciso muito comentar com vocês. Esse filme se trata muito de dar chance ao novo, de você simplesmente parar com essa coisa de a fase 1, porque os Vingadores antigos. Dê chance ao novo. A Marvel tá direto tentando te mostrar novos personagens, te contar novas histórias, te mostrar que, olha, existe todo um universo. E beleza se você não é apaixonado por todo ele, se você tem o seu único exclusivo preferido, se você gosta de algumas partes e outras não, mas a gente tá apresentando muito conteúdo e muito universo e muitos personagens para muita gente. Se vocês não faz parte desse nicho, ok, aproveita a viagem, segue aí. Quem sabe o próximo é para você, mas simplesmente vamos parar com essa coisa de se não é exclusivamente o que eu gosto, acabou. Tudo que a Marvel faz é um lixo porque não é como o Floquinho de Neve queria que fosse, não é só sobre ele, não é só sobre o que ele gosta. Não é assim que funciona. Existem pesquisas para saber que público tal série vai atingir, que público tal filme vai atingir, quem eles podem trazer. Tipo assim, só é triste ver vocês ninguém vai assistir isso, ninguém pediu. Ninguém quer tal projeto, tal personagem. Vamos dar uma chance. Mais uma vez, a Marvel traz uma equipe com todo um grupo que poucas pessoas conhecem. É estilo Guardiões da Galáxia de novo. Assim como tem vários outros personagens novos que a Marvel tá te apresentando e falando assim, olha, conheça. Sabe assim? Pode não ser o seu personagem favorito, mas entenda a importância dele para esse universo. Entenda por que ele precisa existir também. Não se trata só sobre o homem loiro, de olhos azuis, gigantesco, musculoso, que vocês nem sequer se parecem.
entendeu? Que vocês nem sequer, que vocês fingem que representa vocês, mas assim, se olhem no espelho, não é isso. Existe personagem pra todo mundo e eu acho que filmes como esse é a prova disso. Por último, uma coisa muito importante que eu preciso comentar com vocês aqui, eu vi muita gente falar assim, gente, os Thunderbolts, né, os novos Vingadores foram para o Bob, o que os Vingadores não foram nem pro Thor, nem pra Wanda. Eu vou meio que explicar mais ou menos uma coisa aqui pra vocês. Eu sei que muita gente vai vir com uma resposta simplista sobre isso, falando assim que os Vingadores é um trabalho. Porque até mesmo o Tony Stark, que costuma mentir para a equipe, costuma esconder coisa deles, já soltou essa frase nas HQs falando: isso aqui não é uma família, isso aqui é um maldito trabalho. Quando eles colocam os uniformes e eles se alinham para salvar o mundo, eles precisam cumprir uma tarefa. É só um trabalho. Os Vingadores, eles são uma família pela relação que eles criam. Por trás disso, quando estão off nas câmeras, tecnicamente, quando eles não estão lá salvando o mundo, a Wanda, ela era super amiga da Carol, né? Elas são amigas até hoje, mas elas eram mais próximas, passaram por muita coisa. A Wanda, ela se casou com o Visão, teve filhos com ele, ela já namorou com o Simon Williams, que já foi um Vingador também. Ela já teve a sua proximidade ali com o Capitão América. Assim, entre indas e vindas, muitos ali são amigos, né? Tipo assim, o Tony ser amigo do Bruce. Outro personagem também, o agente americano nas HQs, ele também é muito amigo da Wanda, muito próximo dela. Ela também aprendeu luta física com ele. Então, assim, são muitas relações próximas fora dali, entendeu? Fora do trabalho. Eles são uma família também, eles se apoiam também. A diferença é que quando se trata dos Vingadores, quando todas as outras equipes falharem, quando eles tiverem que fazer o assemble e colocar a cara deles lá na frente, é só o trabalho que importa. É só o mundo que importa. Porque, assim, Wanda, a gente entende que você já perdeu tudo várias vezes, que seu poder, ele é capaz de, tipo assim, destruir o mundo inteiro se você perder o controle, mas o mundo vem primeiro. Por isso que a gente não consegue te dar essa atenção. É a mesma coisa em relação aos outros, tipo assim, olha, Thor, sinto muito que se seu irmão maluquinho queria, né, transformar toda Nova York nos vassalos deles, né, que ele queria dizimar as pessoas daqui. Sinto muito se você perdeu ele, mas o trabalho vem primeiro. Você se dispôs a ser um vingador, você colocou parte, né, da sua vida eterna para ajudar a gente a lutar por essa terra. Então, assim, faça isso. Porque a gente não pode ir se importar com o seu irmãozinho agora, sendo que o mundo inteiro tá correndo perigo. Então, os Vingadores, eles são um trabalho, de fato. Quando eles se colocam ali para salvar o mundo, eles são um trabalho. Né? Enquanto eu sinto que as outras equipes é diferente dos X-Men, por exemplo, que tem toda essa história de exclusão, de tipo, se a gente não permanecer junto, ninguém mais vai ficar com a gente, porque somos os esquisitões, somos os caras que ninguém gosta, somos as aberrações, não tô falando que eles são, você tá entendendo, né? A forma com que o universo interpreta eles, né? As pessoas do universo. Então, assim, são equipes totalmente diferentes. Quando todo mundo falhar, quando não restar mais ninguém, quem vai colocar a cara lá na frente, entendeu? E fazer o assemble é sempre os Vingadores. Eles são essa equipe. Então, sim, eles são majoritariamente um trabalho. Apesar das relações que existem ali por trás, eles sempre estão dedicando o seu máximo para salvar todo mundo, sabe? Fazendo o que eles podem e o que eles não podem, usando os poderes que eles têm e os que eles não têm para tentar fazer o melhor que eles podem. Essa é a diferença dos Vingadores pro resto de qualquer outra equipe, né? E às vezes eles vão se unir porque eles se gostam. Os Vingadores têm que se unir porque eles têm que salvar o mundo mais uma vez. E o trabalho vem primeiro nesse caso. Então, é basicamente isso. Enfim, eu acho que eu consegui resumir, espero que eu tenha conseguido. Assista os vídeos que eu fiz lá na outra plataforma. Inclusive, me siga nas outras plataformas, me dá essa força aí. E se você ficou até aqui, por favor, comente alguma coisa aqui embaixo, me conta o que você achou do filme, me fala aí o que você acha dessa nova equipe. E é isso. Deixa um like aqui para me ajudar, se inscreva no meu canal e clica no sininho. E se você puder e quiser continuar vendo mais do meu trabalho, por favor, cogite se tornar um membro aqui do meu canal, me apoiar. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Um cheiro na cara de vocês, tomem água e até o próximo vídeo.